Viajar é uma das melhores coisas que existem, ainda mais quando se tem condições para ir a qualquer lugar do mundo, porém, nem todas as viagens podem ser interessantes dependendo do destino. Para evitar que os planos não saiam como planejado, já se adiante e saiba quais são os 10 lugares mais estranhos do mundo. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal, agora vamos para a lista. Fortes britânicos. No Mar do Norte ficam localizados os fortes britânicos criados na Segunda Guerra Mundial. Eles eram utilizados para proteger a região de invasões e ataques de exércitos inimigos. Naquela época, era muito comum o adversário usar o mar para entrar em uma cidade e dar início aos embates. Hoje em dia, os fortes britânicos estão abandonados e deteriorados pelo tempo, pelo vento e pela água. Definitivamente, este não será um lugar interessante para conhecer se for à Europa. Lago Hillier. O Lago Hillier fica no arquipélago Recherche, na Austrália, e chama a atenção por ter a coloração rosa. Hillier não é o único com essa característica, já que no mesmo país tem outros 4 lagos assim. Apesar de existir alguns espalhados por aí, este fenômeno não é comum. O lago é interessante, mas não pode chegar no local e muito menos nadar nele. Os estudos já apontaram que a coloração rosa é justificada pela presença de uma microalga chamada Dunaliella salina, que libera beta-caroteno. O beta-caroteno é uma pigmentação natural encontrada em plantas, facilmente encontrada no vermelho e laranja dos legumes. A ausência de nutrientes e o excesso de sal no Lago Hillier contribuem para uma cor diferenciada. Com a junção desses fatores, o contato com a luz faz com que a microalga torne a água cor-de-rosa. Centralia. A região é conhecida pelo alto nível de produção de carvão. O mistério por trás dessa cidade começou quando a administração local decidiu inaugurar um aterro em uma mina de carvão inativada. Os habitantes passaram a reclamar do fedor de lixo que começou a se espalhar pela cidade. Foi quando a prefeitura teve a ideia de colocar fogo nos dejetos e posteriormente apagá-lo. Para a surpresa do governo, embora o fogo tenha sido apagado, ele continuou a arder. Depois de várias investigações, descobriram que as chamas se espalharam no subsolo em uma mina abandonada. Para piorar, os especialistas identificaram que ao redor do aterro sanitário, havia fendas que exalavam monóxido de carbono em quantidades específicas de incêndio. Assim, mais de 50 anos depois, o fogo segue ardendo e a estimativa é que não se apague pelos próximos 200 anos. Cemitério Judeu de Praga. Localizado na República Checa, assim como a maioria dos cemitérios, ele possui histórias assustadoras. Porém, ele chama a atenção por ser um local com superlotação de túmulos. Para resolver essa questão, foram construídos 12 andares para acomodar todos os caixões. Apesar de ser um lugar estranho e capaz de assustar qualquer um, o cemitério é interessante pelo seu contexto histórico. Ele existe desde 1439 e durante 300 anos, se tornou o único local em que era liberado fazer o enterro de judeus em Praga. Devido a essa restrição, o cemitério ficou sem espaço, fazendo com que os corpos fossem enterrados uns em cima dos outros. Atualmente, existem 12.000 lápides e aproximadamente 100.000 corpos enterrados por lá. Pântano de Manchac. O Pântano de Manchac é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo inteiro. O lugar fica em Louisiana, nos Estados Unidos. A região é assustadora por ter lendas sobre acontecimentos macabros. A história mais famosa sobre o lugar é a maldição do Pântano Manchac. A lenda diz que uma rainha praticante de vodu teria sido acusada de feitiçaria e condenada a passar o resto de sua vida presa em uma cadeira daquela região. Para se vingar, a mulher lançou uma maldição sobre o local, fazendo com que as águas ficassem turvas e as árvores tivessem formas assustadoras. Outro relato aterrorizante é sobre Julie White, uma jovem praticante de vodu, tinha o hábito de sentar na varanda de sua residência e cantarolar que um dia morreria e levaria todos com ela.
O estranho é que em 1915 o estado de Louisiana foi assolado por um furacão, no mesmo dia da morte da moça. Nada foi provado, mas quem seria o corajoso a confirmar esses relatos? Ilha da Queimada Grande. Situada no litoral sul de São Paulo, é considerada o inferno do Brasil. O lugar tem essa fama devido à presença de 9 cobras a cada metro quadrado. O local reúne aproximadamente 4.000 cobras da espécie Jararaca ilhoa, nada mais e nada menos que um dos tipos de serpentes mais venenosas do mundo. Inclusive, para visitar a ilha é necessário ter a autorização da Marinha Brasileira, pela unidade fazer parte de conservação. A restrição quanto à presença de turistas no local tem o objetivo de preservar a espécie Jararaca ilhoa que está em extinção. Claro que a periculosidade do ambiente também é uma preocupação. Por isso, apenas profissionais ambientais e pesquisadores podem pedir liberação à Marinha e, ainda assim, precisam usar vestimentas próprias para ir ao local. Hotel Stanley. O Hotel Stanley, localizado no Colorado, Estados Unidos, que serviu de inspiração para o livro e o filme de terror O Iluminado lançado em 1980. Alguns viajantes teriam dito que viverão situações sobrenaturais no lugar. Devido à gravação do filme, os donos ficaram com medo dos turistas não querem se hospedar no estabelecimento. Porém, o contrário aconteceu e o hotel se tornou um lugar muito frequentado. Inclusive, muitas pessoas optam por adquirir diárias no mesmo quarto em que se passa a história do personagem Jack Nicholson. Um fato curioso é que o Hotel Stanley também foi escolhido para as gravações de Debbie Lloyd, protagonizado por Jim Carrey. Na época, o elenco ficou hospedado no estabelecimento e o ator norte-americano ficou no quarto 217, o mesmo da história do filme O Iluminado. A estrela declarou que viveu momentos aterrorizantes no quarto, numa estadia que não durou nem uma hora. Túnel Lefortovo. Em Moscou, Rússia, existe um túnel chamado Lefortovo, que possui 3 km de extensão. Além da fama de ser um dos mais longos do mundo, o túnel é conhecido pelo altíssimo número de acidentes que ocorre dentro dele. Pelo fato de todos os dias serem reportados acidentes no local, ele ficou conhecido por ser o Túnel da Morte. Com tantos ocorridos no lugar, câmeras foram instaladas para desvendar o mistério de tantos acidentes. Assim descobriram que a água do rio situado próximo ao túnel infiltra na pista, formando uma camada fina de gelo na pista e deixando-a extremamente escorregadia. A Porta para o Inferno. A Porta para o Inferno fica no Turcomenistão, no deserto de Caraco. Trata-se de um buraco com 70 metros de diâmetro, resultado de uma escavação feita por geólogos na época da antiga União Soviética. Os profissionais encontraram uma caverna composta por gás metano, o que colocava a vida da população próxima em risco. Então, os geólogos decidiram queimar o metano para salvar a vida dos habitantes. No entanto, a estratégia não deu muito certo e causou um incêndio que continua até os dias de hoje, se tornando um poço de fogo infinito. Detalhe: isso aconteceu há mais de 40 anos atrás. Floresta Aokigahara. Em primeiríssimo lugar está a Floresta Aokigahara, localizada em Fuji, no Japão. O lugar é conhecido como o grande número de pessoas que vão até lá para tirar a própria vida, por isso foi intitulado como Bosque de Suicídios. O governo não divulga o número exato de mortes, com o intuito de não estimular que pessoas procurem a floresta para esta finalidade. Antes desses acontecimentos, a região ficou famosa por especulações que a ligam ao costume de Ubasuchi, uma cultura japonesa que consistia no abandono de idosos para morrer em época de seca prolongada e em tempos de guerra. Qual desses lugares você teria coragem de visitar? Deixe nos comentários. Nos encontramos no próximo vídeo.